Os mestres dizem que, na verdade, se nós tivéssemos uma mente aberta e olhos para enxergar, nós não precisaríamos de guru. Nós não precisaríamos nem de escritura. Que o tempo inteiro Deus, através de situações, de pessoas, se manifesta nas nossas vidas e nos ensina através de todos esses momentos. Mas, quando as pessoas não conseguem aprender com as situações, com o dia a dia, com a natureza, que é um livro aberto, Deus manda as escrituras sagradas, que são as palavras dele. Ainda assim, quando as pessoas não conseguem ler aquelas escrituras e entram em guerra e brigam, não entendem, criam divisões, Deus fala, natureza e a vida não adiantou, escrituras não está adiantando, eu vou ter que ir lá e me manifestar. E aí ele se manifesta na forma de um guru para guiar e ensinar. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma história. Tinha um grande santo, muitos anos atrás, e ele chamava Avaduta. Ele não tinha absolutamente nenhum pertence, ele só tinha uma tanguinha e um pote d'água. Só que o maior pertence dele era a bem-aventurança que refletia em toda parte, até incomodava as pessoas de tanta bem-aventurança que saía dele. E aí um dia ele estava passando perto de um reinado, passou perto do palácio, e o rei de lá da janela, com toda aquela riqueza e luxo e conforto e prazer, suspirando na janela, olha para esse Avaduta passando só com a tanguinha dele. Não é possível que alguém possa ser tão feliz desse jeito. Não é possível. E olha só, coitado, não tem nada, tá nu quase. Aí ele falou, tem que falar com ele. Aí ele desceu e foi lá, prestou as homenagens para esse santo e falou, ó mestre, eu queria te perguntar uma coisa. Aonde você adquiriu essa alegria? Como você acessou isso e emana isso em toda parte? Quem foi seu guru? Por favor, me guia. E aí o Avaduta olhou para ele e falou assim, ó rei, pela sua humildade, pelo seu respeito, eu vou te descrever então. Quem foram meus gurus? E aí o rei falou, seus gurus? Você teve mais de um? Eu não consigo achar um guru para me ensinar e me guiar, e você teve alguns gurus? E aí o Avaduta olhou e falou assim, meu rei, não só alguns gurus, mas eu tive 24 gurus. E aí o rei quase caiu sentado. 24 gurus? Você é jovem ainda, como você pode ter encontrado tantos gurus? E aí o Avaduta falou, então eu vou começar a descrever para você. E aí ele começou a extensa lista dele de 24 gurus e explicando o ensinamento de cada guru. E quais eram os gurus do Avaduta? O sol, o oceano, a lua, uma abelha, uma aranha, uma criança, um oleiro que fazia potes de barro, alguém que construía arco e flecha. E a lista vai, inclui uma prostituta. E assim por diante. A lista dele era bem grande, 24. E, por incrível que pareça, dentro dessa lista de 24, não tinha nenhum guru, um mestre, que deu ensinamentos de escrituras e nada. E o que quer dizer isso? Com a capacidade dele de absorver os ensinamentos que Deus envia através de pessoas e situações, ele se realizou. É uma história verdadeira também. E isso é uma coisa que se aplica para nossas vidas. Nós somos agraciados de ter gurus, de ter acesso às escrituras e interpretação delas pelos mestres.
Mas será que a gente utiliza a vida como ela deveria para aprender e para crescer? Ou será que o tempo inteiro a gente só está com expectativas, desejos e reações? Se a gente tivesse uma mente aberta e serena e realmente ávida para aprender, o nosso progresso espiritual ia ser infinitamente mais rápido. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu lembrei do Avaduta. Na semana passada, aqui no Ashram, teve um momento, uma situação que me fez refletir e lembrar do Avaduta, de entender que aquele momento foi o meu guru também. A gente terminou, a maioria de vocês sabe, a gente já mudou para o Ashram e está quase pronto. Faltam alguns detalhes. Mas o que acontece depois de uma reforma, depois de algum processo desse de renovação? Sobra muita coisa. Então, nós nos mudamos, a gente já está vivendo aqui, mas sobraram coisas da reforma, alguns entulhos, algumas coisas que precisam ser descartadas. E aí, quando a gente entra e quer reorganizar as coisas, a gente começa a perceber, puxa, como eu acumulei isso? Da onde veio essas coisas? Começa a abrir as gavetas, os armários para reorganizar e fala, não é possível, da onde veio isso? Da onde veio esse monte de celular velho? Da onde veio esse monte de cabo, de fio, de CD que não funciona mais? Da onde vieram esses? E esses da onde vieram? Assim vai. E aí o que acontece? A garagem começou a acumular coisa. Parecia pronto, acha, mas a garagem começou a acumular coisa. Então, tinha entulho, tinha caixas com cabos, com fios, com CDs que não funcionavam, e a lista vai indo. Cada gaveta e cada armário aparecia mais umas coisas. Da onde veio? E agora, o que a gente faz com isso? Mesas, que não eram coisas para jogar no lixo, materiais de construção novos. E aí o que acontece? Virou uma pilha lá fora na garagem. E toda vez que eu saía daqui, abria a porta do ashram, para onde iam meus olhos? Para aquela pilha de coisas. Não dava para jogar tudo numa caçamba, porque tinham coisas que poderiam ser reaproveitadas por outras pessoas, material de construção, ou essas mesas e esses móveis, alguém poderia usar. Então, começou um processo. Liga para uma instituição de caridade para ver se vai buscar. Aí ele vem aqui e fala, esse dá, esse não dá, e leva um pouquinho. Liga para outra. Ah, esse aqui eu levo. Ah, esse tapete eu gostei. E aí vai. Sai um e aquela pilha parece que não mudava. Até que eu descobri, uma pessoa me falou, que existe um negócio que chama ecoponto. E o que é ecoponto? É a salvação do ashram. Você leva todas as coisas e tem a possibilidade de descartar tudo. Eles aceitam quase tudo. E você leva e tem umas caçambas imensas lá, eles dão uma olhada no que é e você leva. Então, na quinta passada, faltavam ainda algumas coisas. Tinha um material de construção novo, mas tinha muito entulho. Lata de tinta, madeira, resto de piso, que não tinha para onde ir. E uma caçamba ia ser muito grande para contratar. Então, a gente encheu a caçamba de uma caminhonete, levou lá, e realmente é um alívio quando você vê aquilo saindo. Parece que você vai ficando mais leve. E assim, deu um alívio. O ashram ficou limpo, quase. Quase. Mas também me veio um pensamento na cabeça. O ashram ficou limpo. Mas será que o planeta Terra estava limpo ou não? Esse ecoponto falou, pode mandar tudo. Mas será que isso vai sumir?
Ou será que isso vai virar entulho em algum outro lugar? Não é possível que alguém vai com uma varinha mágica, toca naquilo lá e aquilo lá vai virar pó. Então, a primeira coisa que me trouxe de reflexão, como a gente acumula lixo? O Ashan só tem 5 anos e já passou várias vezes por um pente fino. Ainda assim, tinha muita coisa. Essas coisas que foram acumuladas, coisas novas que também já não tinham mais utilidade, mas isso é para a gente pensar nas nossas vidas. Como a gente acumula coisas. E como isso causa problema nas nossas vidas. Todos têm, os seres humanos têm isso por natureza, de acumular, de possuir. Por quê? Porque de uma maneira não correta, ele associa esse possuir e acumular com felicidade. Mas, na verdade, qual o resultado de possuir e acumular? Infelicidade. Aqui foi um pouco só, mas foi uma experiência de infelicidade. Tantas coisas que eu nem sabia que existiam no Asha. Algumas pessoas vêm e deixam, colocam num canto. Algumas que eu nem lembrava e vai guardando, guardando, guardando. Aí chega uma hora, tem que limpar. Puxa vida, dor de cabeça. Nas nossas vidas, todos temos essa tendência. Em maior ou menor escala, em determinados pontos ou não, a gente faz. E não só esse ato de acumular, mas hoje em dia, o que acontece? Tudo é descartável. Você compra um celular 4G, aí lançam 4.1G. Já te dá um desespero. Eu preciso desse. Esse meu celular já não adianta mais. Minhas fotos não estão saindo boas. Minha imagem não está boa. Eu preciso de outro. Fácil. Tem promoções, eu consigo outro. E aí, para onde vai esse? Ah, não sei. Eu me livrei. Lixo. O ser humano acumula, possui e depois gera lixo, gera entulho. Até mesmo as coisas que eram úteis, interessantes, prazerosas, depois de um certo momento, parado, encalhado. Uma vez eu fui para Miami e tinha uma reforma lá. E essa reforma gerou um pouco de entulho, de cimento, pouca coisa. E aí eu fui com um residente para descartar isso. Da mesma maneira que tem esses ecopontos aqui, lá é um negócio gigantesco. É uma plataforma que você sobe com o carro muito alta. E no final dela tem um penhasco. E nesse penhasco tem uma carreta com uma caçamba imensa. E aí as pessoas param o carro e começam a despejar. A gente ficou lá uns 10 minutos e eu fiquei observando. Parava um carro, jogava um armário inteiro, novo. Sim, novo aparentemente. Uma mesa, um computador, um sofá. Se uma pessoa tivesse para mudar de casa e queria mobiliar, se ela ficasse lá por meia hora, ela mobiliava a casa dela inteira. Mas por quê? Ah, saiu o lançamento, promoção. E aí vai, caçamba. É fácil. Mas será que as pessoas pensam para onde vai isso? Será que isso vai dissolver? Não. E aí ele me levou depois, qual é o destino disso? Uns terrenos gigantescos com umas montanhas de lixo imensas, de entulho. E eu falei, o que acontece com isso? Ah, eles começam a aterrar e vira campo de golfe. Eles começam a aterrar e vira um parque. Eles começam a aterrar e vira terra, 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 terra. Ou seja, gradualmente a gente está vivendo em cima do lixo. E de onde veio esse lixo? De nós mesmos. Nós geramos. E isso não para.
Será que tudo que eu adquiro tem utilidade? Será que eu tenho discernimento para comprar, para possuir, para trocar? Ou será que é pelos meus desejos só? E lembra, até mesmo uma coisa simples que você compra, que é industrializada, que vem de algum outro lugar do mercado, da onde veio isso, na verdade? Será que não veio da natureza? Sim. Então, para qualquer coisa que a gente adquire, a natureza é explorada. Qualquer coisa, sendo útil ou não. E para ser produzida e transformada num produto que você adquiriu, precisa de uma fábrica e essa fábrica polui. Eu não estou criticando tudo isso, a gente precisa. Mas será que a gente usa a nossa massa cinzenta para adquirir, para possuir, para trocar, para renovar? E qual é o final disso? Mais cedo ou mais tarde, isso vai ser inutilizado por nós. Não tem jeito. 1, 2, 10, 100 anos vai se tornar inútil. E isso vai se tornar o quê? Lixo. Então, tem esses 3 processos: exploro, poluo e transformo em lixo. Se a gente não tiver consciência disso, o planeta inteiro vai se tornar um aterro e a gente vai viver feliz em cima do aterro. Qual a nossa parte? Será que a minha consciência é clara sobre esse processo todo ou não? É muito fácil sair daqui e ir para um ecoponto. Ah, me livrei. Mas será que você não faz parte desse planeta? Sim. O Guruji falou uma coisa: a natureza recebe lixo e ela oferece coisas boas. Por exemplo, a gente joga resto de lixo, coisas orgânicas, a gente vai jogando tudo que vem da gente, dos nossos consumos para a natureza. O que é orgânico? E ela utiliza aquilo para quê? Para o alimento dela. E em troca, uma árvore que ganha um monte de composto, de sujeira, entre aspas, o que ela oferece? Uma fruta deliciosa, uma flor maravilhosa. E aí o ser humano vai lá e fala, eu quero. E aí ele pega o produto, que é cheiroso, maravilhoso e delicioso, e aí ele come. E aí o que ele produz com a fábrica dele? Mais lixo. Não estou criticando o ser humano, nem sendo muito negativo, mas é para a gente pensar como a gente vive. Você precisa de um item do mercado. E aí você vai lá, esse item está amarrado com uma fita com mais 10 juntos. E aí tem a promoção. Compre 10, pague 9. Que maravilha, economizei. Economizou o quê? Você precisava de um e você comprou 9? Que economia é essa? E aí a preocupação, vai vencer, preciso comer logo. O que eu faço? Desperdício, poluição, exploração da natureza e, no final, mais lixo. Consciência. Lembra que uma atitude dessa, ambiental, ecológica, de discernimento, é uma alta espiritualidade. Nosso Guruji, nos últimos 7, 8 anos, o principal foco dele, da espiritualidade em si, é a natureza, é a ecologia, é o meio ambiente e a nossa relação com tudo isso. É um aspecto que, de algum modo, nós deixamos. Eu falo vocês, eu falo todos. De alguma maneira, a gente contribui para esse desequilíbrio. E é algo para a gente pensar. Mas, hoje eu não vim aqui só para ser um ativista. Mas vamos tentar levar isso um pouco mais profundo. Dessa experiência do Asha e dessa dor de cabeça para conseguir tirar as coisas daqui. Nós temos um ashram dentro de nós. E esse é o nosso ashram. E do mesmo jeito que aqui nesse ashram físico, tinha um monte de coisa acumulada nesses anos, que eu nem sabia que eu estava acumulando, que nós estávamos acumulando. Será que nosso ashram está limpinho, todo organizado e só com coisas úteis? Ou será que tem entulho aqui dentro? Ou será que tem um monte de coisa que eu não uso
e só está ocupando espaço e gerando energia. E o que são esses entulhos dentro do nosso ashram? Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas impressões. E da onde eles vieram? Eles vieram com a nossa vida no mundo. Cada utilização dos nossos sentidos no mundo gera uma impressão. E essa impressão é um acúmulo dentro do nosso ashram. Então, essa é a minha pergunta para vocês. Vocês vivem com consciência ao usar os sentidos? Ou qualquer coisa que aparece na sua frente, você lê, você vê, quer escutar tudo, quer enxergar tudo, experimentar tudo? Lembra que a experiência momentânea, pontual, pode ter te trazido um prazer ou uma alegria. Mas e aquela impressão? E aquela semente? Você lembra que aquilo lá vai virar um entulho ou aquilo lá vai ficar armazenado dentro do seu ashram? E quando você for renovar o seu ashram e reformar, o que significa isso? Quando você se decidir seguir no caminho espiritual e crescer, e aí o que acontece? Você vai ter consciência de tudo que você acumulou, daqueles entulhos. E como eu falei aqui, entulho era uma parte, mas tinha material novo de construção que agora não tinha mais o que fazer e estava virando uma pilha lá. Do mesmo jeito, a gente, sem essa discriminação, vai acumulando impressões, impressões, impressões. Ah, só um negocinho na internet vai passar. Só uma notícia ruim ou só algo desnecessário. E nem lembro mais. Você não lembra, mas o seu ashram está acumulando. Está embaixo do tapete, está dentro de um armário em algum lugar. Essa experiência está lá guardada. E nesse nosso caminho de crescimento espiritual, não tem outra possibilidade. A gente tem que se deparar com tudo que a gente acumulou. E aí é a parte difícil. Olhar para aquelas coisas na garagem e falar, para onde vai isso? Quem vai pegar esse material de construção? Quem vai pegar? E é isso que o buscador espiritual, sem exceção, passa. Todos. Fecha os olhos, começa a meditar e o que vem? Pensamentos. Nossa, que coisa ruim que veio na minha cabeça agora. Nossa, como eu pude fazer aquilo? E o que significa isso? A renovação. Olhar para toda aquela pilha de coisas que estavam acumuladas. Meu Deus, como eu pude acumular isso? E como eu faço para limpar isso? É muita coisa, não vai dar. Eu não vou dar conta. Aprendamos. O que você está colocando dentro do seu ashram? E o que você tem dentro do seu ashram? Lembra de uma coisa. Quanto mais a gente acumula, mais problema a gente vai ter. Isso é materialmente falando, mas isso também é mentalmente falando. Quanto mais impressões a gente acumular, mais desejos a gente vai acumular. E quanto mais desejo a gente tiver, mais desregrada e desequilibrada a nossa vida vai ser no mundo. Quanto mais eu acumulo, lembra, mais vai ser difícil para eu limpar. Aí você fala, tá bom, eu posso pensar agora em viver melhor, mas o que eu faço com todo esse acúmulo que já tem lá dentro? A gente precisa limpar. E olha se não é uma bênção. Se a gente não tivesse aqui no Ashram, mexido em todas essas coisas, aberto armário, gaveta e descoberto fio de internet que não funciona, CD, um monte de roteador, tem uns 1000 anos já que ninguém ia querer. E se eu fizer a lista aqui, vai ser muito longa. Foi muito desagradável, é desconfortável olhar para aquilo, não saber o que fazer e deixar uma pilha e olhar para aquela pilha. Então, o primeiro passo nosso no caminho espiritual é abrir os olhos e acender a luz para o nosso acúmulo, no nosso ashram interior.
E por que isso é bom? Porque isso vai trazer um desconforto nas nossas vidas. A partir do momento que você consegue enxergar todas aquelas impressões e agora aquela consequência negativa para a sua vida. Puxa, eu queria tanto ter calma na minha meditação, na minha oração, mas é um caos aqui dentro. Experiências, lembranças e ideias. E o que é isso? O acúmulo. Então, esse momento inicial, ele não é agradável, mas ele é extremamente essencial. Quanto mais eu perceber os entulhos mentais, mais ânsia eu vou ter para mudar e crescer. Então, Deus também nos dá uma bênção de acender a luz do seu porão, do seu sótão, do seu ashram e falar assim: olha, meu filho, minha filha acumuladora, olha o tanto de ideia, de desejo, de experiência que você acumulou inútil. E até mesmo aquelas úteis, você se apegou tanto a elas que elas estão grudadas e elas não saem mais. Você precisa cuidar, você precisa limpar. Então, quanto mais a gente percebe, mais a gente vai ter desejo e necessidade, porque uma vez que você olha para aquilo, não tem como ignorar. Uma vez que eu olhei para aqueles entulhos na garagem do ashram, não tinha como eu ignorar e passar por aquilo e virar para o outro lado. Não, aquilo lá precisava sair. E eu não vou falar para vocês, saiu tudo. Ainda tem umas coisinhas lá fora, mas está acabando. E como eu faço? Então lembrem, o que é meditação? Meditação é o processo de eliminar o entulho das nossas vidas. Não existe outro meio. A meditação primeiro vai te dar clareza. Sua mente vai ficando mais clara e você enxerga. Mas isso é maravilhoso também. Apesar de muitas pessoas desistirem quando enxergam o entulho, o enxergar é algo extremamente positivo nas nossas vidas, porque vai nos dar desejo de se livrar daquilo. Então, meditação é o processo que limpa, esvazia o nosso ashram. Quanto mais a gente meditar, mais leves nós vamos estar. E mesmo não enxergando tudo, porque a gente não consegue enxergar tudo que a gente acumulou. Nem mesmo nessa existência, nem mesmo há um mês atrás você lembra tudo que você fez. Imagina anos e anos ou vidas e vidas. A meditação vai fazer uma limpeza, uma faxina geral. E isso significa leveza. Quanto mais a nossa mente estiver livre desses entulhos mentais de impressões, desejos, de acúmulo, mais calma ela vai ficar, mais serena ela vai ficar, mais feliz ela vai ficar em todos os momentos. Não existe outro processo. Então, olhem para a vida de vocês, olhem para a sua mente. E se você sentir que ela ainda é agitada, que ela ainda é negativa, que ela ainda é cheia de desejos, que ela ainda faz você de gato e sapato, lembra, tem muito entulho para ser limpo, tem muito entulho para ser eliminado. E esse entulho só pode sair com a meditação. Então, essa deveria ser a nossa motivação no caminho espiritual. Não é só para eu ficar um pouquinho zen, não é só para eu resolver um problema atual, não é só para eu ter um pouquinho mais de calma e as pessoas falarem que eu agora sou bem equilibrado. Não. É um meio para eu me libertar de todo esse entulho. E não tem outro caminho. Cada vez que você sentar e fechar os olhos e meditar um pouco, fizer um pouquinho de respirações longas, lentas e profundas, que a gente chama de pranayama na Kriya Yoga, sua montanha está mais leve. Você está cada vez se livrando do seu aterro. Ao invés de morar em cima de um lixo, a gente tem que morar na divindade. E esse é o caminho. A gente precisa se libertar. E olha que coisa interessante. Na Bhagavad Gita, depois eu vou ler para vocês esses versos. O Senhor Krishna fala: o ruim tem que sair da sua vida. Mas depois de um tempo, quando você começou a se libertar do ruim, o bom também tem que sair. Você fala, mas como assim? O bom também pode gerar apego. O bom também gera um tipo de aprisionamento.
Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O bom também gera ego. E por que eu lembrei disso? Porque tinha entulho completamente inútil aqui. Mas também, como eu falei, tinha um material de construção novinho. Não era entulho, era algo bom, mas foi útil por um certo tempo. Depois, virou um peso na garagem. Da mesma maneira nas nossas vidas. A gente tem que se libertar de absolutamente tudo. Claro que o nosso esforço inicial e que a meditação naturalmente se direciona é para o negativo, para o entulho, que só faz mal. Mas depois que essa carga imensa sair, até aquilo que a gente entendia que era bom, tem que se libertar para a gente realmente sentir quem nós somos. E qual é o final do processo de remoção de entulho? Realização divina. A realização divina é simplesmente o final desse processo de limpeza, que se dá através da meditação. Quem não precisa disso? A gente tem um instrumento, a gente recebeu um presente. A gente tem que usar. Ah, hoje eu estou desanimado, desanimada, eu estou cansado. Você está cansado, sabe por quê? Por causa do seu entulho mental. Nossa, hoje eu não estou com a cabeça boa para meditar. É claro que não. Você está sentada em cima do entulho. Quando a gente tem esses momentos, é que a gente deveria ter mais força ainda e fala: eu preciso limpar mais, eu preciso me libertar mais e mais dessa montanha. Senão, não vai ter um dia que eu vou ter paz. É esse tipo de motivação que a gente deveria ter. Não é, eu não estou querendo falar que a vida de todo mundo é um sofrimento, mas a gente está cheio de altos e baixos, muita oscilação. E isso é sinal de todos esses acúmulos que a gente precisa se libertar. É um alívio. E a gente tem o caminho. Mas não só isso. Será que não seria bom também a gente achar um ecoponto nas nossas vidas, onde eu pudesse mandar tudo? E a resposta é sim. A gente tem um ecoponto também, onde você pode levar absolutamente tudo e vai ser aceito. E o que é o ecoponto nas nossas vidas? Deus. Ele é o nosso ecoponto. Para ele não tem discriminação bom, ruim, útil, inútil. Ele só quer receber. Ele só quer aceitar. Só que diferente desse ecoponto que vai fazer alguma coisa que não vai ser bom para a natureza, tudo que a gente oferece para o nosso ecoponto divino se transforma em divindade, se transforma em devoção, se transforma em conexão com ele, se transforma em purificação. Será que não é negócio isso nas nossas vidas? Dois aspectos têm que andar de mãos dadas. Do entulho que a gente já recolheu, a gente tem que meditar. A gente tem que fazer pranayama e purificar. Tá lá, ele precisa sair. Mas a gente não consegue viver sem agir. A gente não consegue viver sem gerar mais e mais coisas e acúmulos. E aí que entra o nosso ecoponto divino. Não acumule nada. Como? Ofereça absolutamente tudo para Deus. E isso é o nosso caminho para a libertação. Esse é o nosso caminho para a realização. De olhos fechados, meditem. Façam a sua limpeza com essa convicção, com essa atitude. Eu estou mais puro, mais divino. Nem se eu meditar 1 minuto só, eu estou melhor. Minha mente não vai mais me enganar. Ela quer ficar sentada, ela adora lixo e entulho. Mas a gente não gosta, a gente não nasceu para isso. E, de olhos abertos, ao viver e ao possuir, ao adquirir, ao se relacionar, ao usar os sentidos, ofereça para Deus. Lembra dele. E o que é isso? Ele está aceitando tudo. Isso é a libertação de karma. Isso é chamado, numa linguagem mais de yoga, karma yoga. Não se esqueça dele. Ofereça tudo para ele. Bom, ruim, qualquer tipo de ação que você estiver fazendo, ofereça. Não acumule, não gere mais entulho. Nosso ashram precisa estar limpo. Porque com ashram limpo,
a gente vai conseguir meditar, a gente vai conseguir ter paz e perceber Deus. Mas com um acha cheio de coisa para lá e para cá, que são impressões mentais, a gente não vai conseguir. Deus está esperando com os braços abertos. Filho, filha, põe nas minhas mãos, eu vou cuidar de tudo. E aí você vai poder tranquilo pensar em mim, me amar e se conectar a mim. Me ofereça. Certo? Olhos fechados, limpeza interna, purificação do que já foi feito. Olhos abertos, vivendo no mundo, gerando, produzindo, trabalhando, do mesmo jeito que a gente faz, mas com uma mudança pequena, que é a maior de todas, na verdade. Não se esqueça de Deus. Ele que te permite realizar tudo. Ele que te permite viver, pensar e produzir. Por que a gente deveria se esquecer dele? Se a gente se esquece, a gente está gerando mais karma, mais entulho. Se a gente se lembra, ele está aceitando tudo como uma oferenda para ele. E o nosso trabalho vai se transformar numa meditação. E o nosso trabalho vai ser mais produtivo, mais eficiente, até mesmo em termos materiais. E qual vai ser o resultado disso tudo? Alegria. Do mesmo jeito que eu senti um alívio imenso quando todo aquele negócio foi despejado naquele ocoponto, todos os dias a gente pode sentir esse alívio, essa paz e essa alegria ao oferecer absolutamente tudo para Deus. Compartilhar. E a gente precisa treinar essa experiência. E aos poucos ela vai se tornando mais forte, mais natural nas nossas vidas. Nada para mim, tudo para Ele. É um treino. E é o caminho da nossa evolução espiritual. Aceleração. A gente precisa acelerar. Não só quando a gente medita, mas o dia inteiro pode se transformar em meditação. Nosso Gurudev falava sempre, work is worship. Nosso trabalho deveria se tornar uma adoração também para Deus. E está nas nossas mãos. Como eu quero viver? Olha com carinho, olha com atenção e com sinceridade para dentro da sua cabeça. Como ela está? Ela está pura, divina? Ou ainda tem muito para ser trabalhado? A gente tem o caminho. A gente tem a proteção e as bênçãos dos mestres. A gente tem que arregaçar as mangas e seguir. E não só isso. Que a gente também possa ter uma atitude mais de receptividade quando a gente estiver no mundo. Que receptividade é essa? De aprender. Vamos acordar de manhã e falar, Deus, hoje eu vou passar nesse dia inteiro não só com expectativas, não só com desejos e anseios do que eu quero e sofrer com isso e rejeitar aquilo que eu não gosto ou reagir, mas hoje eu vou tentar, pelo menos, entender que tudo que vem na minha vida é, na verdade, uma bênção sua para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu me transforme. Me ajuda, Deus, que antes de reagir e antes de classificar e julgar, eu gosto, eu não gosto, que eu possa tentar, pelo menos, entender qual a sua lição com aquilo. Qual o seu ensinamento com aquela pessoa que veio na minha vida? Qual o seu ensinamento com aquela notícia que eu recebi? Qual o seu ensinamento com esse dia todo que eu estou passando? Me ensina a abrir os olhos, me ensina a aprender. E assim a nossa vida também vai ser muito mais celebrada. E isso é um crescimento espiritual também. Que a gente possa transformar cada instante das nossas vidas nessa celebração e estar conectado com o nosso guru, que está escondido na forma de uma planta, na forma de um pássaro, na forma de uma pessoa, na forma de uma cena e uma situação, na forma de tudo. Até na forma de um entulho ele está escondido para ensinar a gente. Jesus disse, quem tem olhos, que veja. Que a gente possa também trabalhar essa nossa atitude. A gente tem que viver, a gente tem que explorar nossas habilidades no mundo, a gente tem que produzir, a gente tem que ter eficiência e sucesso material. Mas a gente não deveria esquecer todo esse lado, essa combinação espiritual em tudo que a gente faz. E isso é
o melhor possível para nossas vidas, e isso é o melhor possível também para toda a humanidade, para toda a criação. Essa é a nossa maior contribuição. Certo? Já falei demais? Eu não quero que vocês acumulem mais coisas também, porque minhas palavras também vão acumulando aí. Vocês precisam limpar depois. Tudo que a gente não usa se torna um entulho nas nossas vidas. Vamos pensar, como eu estou usando os sentidos? Essa notícia é útil para a minha vida? Esse vídeo é importante? Essa leitura? Essa minha palavra? Lembra para onde tudo isso vai no final. Certo? Vamos trabalhar um pouco nessa limpeza agora? A gente precisa. Todos os dias a gente precisa fazer essa limpeza. Da onde vem tristeza? Da onde vem raiva? Da onde vem insegurança? Da onde vem inveja? Da onde vem... De lá, o nosso acúmulo. Vamos, por favor, fechar os olhos um pouco. Presta atenção na sua respiração. Quanto mais atenção a gente tiver na respiração, mais clareza mental nós teremos. E é por isso que os nossos mestres dizem que o caminho espiritual não é para covardes. Porque o momento inicial é enxergar. Enxergar o meu entulho. Para depois purificá-lo. Para depois me libertar dele. Concentrem-se. Observe sua respiração. Cada respiração é um passo a mais nesse processo de limpeza. Nossas mentes ainda estão muito pesadas. Todos nós. Não é nada novo. A gente só está acendendo a luz. Mas que a gente possa celebrar isso. Porque esse é o começo do fim. Começo da nossa verdadeira liberdade. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure a respiração. Curvem seu corpo para frente. Exale. Respiração normal, consciente. Não se esqueça da respiração. É o seu processo de purificação contínuo. Ó Deus, ó Mestres. Por causa de uma vida inconsciente por tanto tempo, agora eu enxergo o quanto eu acumulei. Ó Deus, minha mente é agitada, minha mente é negativa muitas vezes, minha mente é explosiva e reativa. E agora eu entendo. Esse é só o reflexo do meu entulho. Ó Mestre, mas eu sei que você é o caminho. Me ensina, me dá força e coragem para seguir em frente, até que minha mente fique completamente pura e ela se torne o seu templo, o seu ashram, a sua morada. E por favor, me dá força
para viver com consciência a partir de agora, com discernimento e inteligência, e acima de tudo, sem jamais me esquecer de ti, nem por um instante. Eu vou tentar, mas você tem que ser o meu guia, o meu protetor, o meu braço forte, para que eu não tropece. Eu vou seguir em frente, ó Deus, até minha completa purificação, até que eu seja somente o reflexo da sua presença e mais nada. Enquanto isso, eu não vou parar. Me guia, me protege, me abençoa e me disciplina. Eu sou somente sua criança. Eu te agradeço por me mostrar todas essas negatividades. Porque enquanto eu não enxerguei isso, a minha vontade era pequena da purificação, da minha transformação. Ó Deus, me ensina a te agradecer por cada instante. E não só agradecer, mas aprender com cada um deles. Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração. Sentem-se. Exale. Respiração normal, consciente. Percebendo ou não, todos nós já estamos mais puros. Todos nós já estamos um pouco mais leves. E ele vai se manifestando mais nas nossas vidas assim. Com os nossos corações e mentes cheios, como Deus pode habitar? Vai observando sua mente. Vai observando suas mudanças. Nós vamos fazer agora alguns exercícios de inalações e exalações longas e profundas. Lembrem-se que esse é o ato mais poderoso para essa purificação. Façam com atenção e com consciência, e o efeito é maior. Com amor. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale bem lenta, longa e profundamente. Com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação lenta, longa e profunda. Concentrem-se. Exale lenta, longa e profundamente. Com amor, com energia. Não é só um exercício, é limpeza. Inale, longa, lenta e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Oh Deus, oh Deus. Façam mais 4 ciclos desses, em silêncio, no próprio ritmo. Mais e mais leves. Respiração normal.
conscientes. Sua atenção agora vai para dentro da cabeça. Vamos meditar um pouquinho em silêncio. Sentir a conexão divina e o nosso estado de liberdade. Tente. Um pouquinho mais de atenção na respiração. Continue meditando. Yat karoshi yadashnasi, yad juhoshi dadasyat, yat tapasyasya kaunteya, tat kurushva madarpanam. Qualquer ação que você fizer, tudo que você comer, qualquer oferenda ou ritual que realizar, qualquer ato de disciplina ou austeridade que você fizer, faça todas as suas ações como uma oferenda a mim. Dessa maneira, você se libertará dos frutos bons e ruins, que são eles que te prendem ao laço da ignorância. As próprias palavras do Divino, pedindo, não se esqueçam de mim. Me ofereçam tudo, em cada momento lembrem-se de mim. E esse é o caminho para a liberdade. Orando a Deus, orando aos mestres, orando para nossa Mãe Divina nesses dias especiais de celebração, que abençoe nossas vidas com mais desejo pela pureza, pela divindade, pela paz, pela alegria, que nada mais é do que a nossa própria herança divina. Nós somos os herdeiros de tudo isso. A gente só precisa buscar, pedindo mais disciplina, mais energia, mais vibração, mais felicidade nessa nossa jornada da vida, celebrando cada instante, oferecendo cada instante para o Divino. Não existe bom nem ruim. É uma oportunidade para crescer, para aprender e para lembrar dele. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por essa vida especial e divina. E tentando perceber a presença do Divino em cada um de vocês, eu me curvo a todos com alegria. Om. Amém. Obrigado a todos por mais essa oportunidade. Uma linda semana a todos nós. E vamos em frente cada vez mais vibrando no nosso caminho de purificação.
até o final. A gente tem as bênçãos dos mestres de Deus, a gente tem tudo nas mãos. Depende da gente. Obrigado a todos e até breve. Jai Guru.